Olá, queridos pais e graça a todos vocês, dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é O Apóstolo Paulo, lição de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nós vamos aqui, dando continuação no nosso estudo, essa lição, essa revista é estudo da CPAD, estudo para adultos, e nós alcançamos agora também a lição de número 12, que tem o título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. A gente nunca pensa na morte, mas aqui o apóstolo Paulo, essa coragem diante da morte, queridos. É interessante que todos nós caminhamos para a morte. O Jesus, ele diz lá, escreve lá em João, capítulo 8, o versículo 51, que aquele que examina, que crê na minha palavra, guarda minhas palavras, não verá a morte. Ele diz também que mesmo se morrer, mas viverá, ressuscitará, amém? Então por isso que nós temos que conhecer a Jesus para nós encarar essa morte, como aqui o apóstolo Paulo, diante da morte, e ele encarar com coragem. Então veja só, queridos, o texto dessa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Porque ali, quando nós entregamos a Ele, Ele ressuscitará esse nosso corpo mortal. Verdade? Então a verdade prática, diz o comentarista, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Então, olha só, nós temos que estar preparado para se entregar a essa obra do Senhor. Porque nós, quem tiver essa inteligência, vai saber que quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós descansamos, a nossa alma. É tanto que o salmista, ele diz lá no Salmo de 91, que ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Porque a sua verdade é escudo e broquel. Então, a verdade de Deus, a palavra de Deus, é que nos dá garantia da nossa ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? O versículo-chave para a leitura do livro em classe se encontra em Atos, capítulo 21, versículos 7 ao 15. Nós não vamos estar lendo porque o vídeo não fica muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Como é que é? Conscientizar e ter coragem diante da morte. Mas lembrando que aquele que está em Cristo, sempre tem vida. Olha só, queridos, então, nós não somos como os que não têm esperança. Os objetivos específicos são três. São três os pontos que nós vamos estar abordando aqui. Então, o primeiro tópico, mostrar a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Olha só, é um padecer, mas é um padecer que nós estamos caminhando para a vida eterna. E todos vão morrer, então padecemos fazendo bem em Cristo Jesus. Segundo tópico, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Terceiro tópico, destacar as acusações e prisões de Paulo no templo. Então vamos lá, prosseguindo aqui com o nosso estudo, nós vemos aqui o ponto central dessa lição, tenha coragem diante da morte. Como assim? Coragem diante da morte. Aqui na introdução, diz o comentarista, nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Como assim, o reino de Deus? A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós não tenhamos medo da morte, porque nós vamos encontrar o quê? Esse reino de Deus, onde tem a justiça, onde tem a paz eternamente e a alegria no Espírito Santo. Lá
não haverá mais tristeza, não haverá mais morte também, né? Só haverá alegria no Espírito Santo. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Mas nós estamos continuando porque essa vida aqui é passageira. Então a vida é eterna. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Vamos ver? Então, encarar essa coragem aqui para a morte. Primeiro tópico, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus Cristo. Bem, queridos, olha só. Primeiro subtópico, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Ele sabia que ali tinha muitos que procuravam a morte dele. Nas primeiras lições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu essa profecia que ele ia padecer, né, pelo nome de Jesus. E com isso, ele prosseguiu. Na verdade, olha só, e muitas das vezes nós queremos receber profecias, né, palavra que nos alegra, que você vai conquistar isso e aquilo. Paulo não, ele recebeu aqui, foi essa profecia, que ele ia padecer pelo nome de Jesus. Nós padecemos pelo nome de Jesus, mas nós alcançamos a vida eterna. Segundo subtópico, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. Atos capítulo 21, versículo 6, versículo 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Atos capítulo 20, versículo 17 ao versículo 38. Atos capítulo 21, versículo de 1 a 6. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha o maior carinho pelos filhos dele na fé que ele tinha gerado, nós vimos nas outras lições, mas aqui é o mais importante de tudo, né, que ele faz, é dar ouvido à voz do Espírito. Em Tiro, Paulo se encontrou com o discípulo da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia com o apóstolo. Atos 21, versículo 3 ao 5. E nesse lugar havia um bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nós encontramos numa missão espiritual. Aqui ele está falando dessa missão espiritual e nós temos que cuidar um do outro. Bem, o terceiro subtópico, passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. E ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleito em Jerusalém, que tornara um evangelista inflamado pelo Espírito. Esse era Felipe. E este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Felipe era um homem espiritual e suas 4 filhas, donzelas, eram profetisas. Atos 21, versículo 8, versículo 9. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Então, recebemos a missão outorgada pelo Espírito Santo e é muito importante como nós damos ouvido, né, a essa missão. Cada um de nós tem uma missão. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. O apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade de padecer
por Cristo. Então ele tinha essa consciência. Prosseguindo o segundo tópico, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo ao seu coração. E isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério. Consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Atos 21, versículo 3. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, versículo 14. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Segundo subtópico, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Atos 21, 16. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. Atos 21, versículo 17. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Terceiro subtópico, Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciões e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Atos 21, 18, Gálatas 2, versículo 9. Ali, todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Prosseguindo, Atos 21, versículo 19, glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio de seu servo. Atos 21, versículo 20. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Então, ali tinha muitos irmãos lá em Jerusalém aguardando Paulo e eles estavam ainda pegos ao judaísmo. Olha só, Atos 21, versículo 21. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos tais como a circuncisão, a guarda do sábado e, entre outros. Paulo, porém, era antítese disso tudo. Veja só, síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nós enfrentar essa morte, quer dizer, essa passagem que nós vamos ter todos para passar para a eternidade. Terceiro tópico, acusações e a prisão de Paulo no templo. O primeiro subtópico, as acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés e eles não deveriam circuncidar os filhos e nem andar segundo a lei de Moisés. Atos 21, versículo 21. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Atos 21, versículo 23 e 24. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Atos 21, versículo 25 e 26. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações
dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então, esses oponentes do apóstolo Paulo, então, eles distorciam essa palavra. E a fé em Cristo Jesus é que ele, né, morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele cumpriu toda a lei por nós. Segundo subtópico, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa do Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Olha só, Atos 21, versículo 27 e 28. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Atos 21, versículo 30. Essa gente começou a pedir o lixamento ou o apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Olha só, queridos, então percebe que o apedrejamento, essas leis, elas tinham ficado, Jesus tinha cumprido por isso. E agora eles queriam continuar ainda, mesmo sendo cristão agora, alguns judeus queriam continuar com o apedrejamento. E Jesus, então, agora ele mostra que ele veio, né, para salvar nós dessa condenação da lei. Este investigou o problema, prendeu e o algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde era colocado seus presos. Atos 21, 23. Não nos esquecemos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Então, nós temos um sacrifício, né, para poder ser crente no meio de um povo que ainda não conhece a Cristo. Então, por isso, a nossa fé fica sendo muitas das vezes zombada pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus. Terceiro subtópico, Paulo dialoga com Lísias, Atos 21, versículo 37 ao 40. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Olha só, então nós vemos aqui que tinha outro homem que estava sendo procurado, e eles estavam colocando que era Paulo. E esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Atos 21, 38. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Atos 21, 39 e 40. Mesmo ferido com os açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes, somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Amém, amados? Então, nós temos que estar atentos, porque o Espírito Santo quer nos levar aonde ele quer anunciar ali o Evangelho. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. As acusações mentirosas contra Paulo implicaram sua prisão. Então, nós vemos que essas acusações implicaram no quê? Na prisão do apóstolo Paulo. Mas nós vemos que ele sacrificou tudo por amor a Cristo. E aí, nós temos a vitória. Amém, amados? Então, terminando aqui a lição de número 12, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.